invitado de honor de hoy, que es el maestro de la Universidad de Minas Gerais, Universidad Federal de Minas Gerais en Belo Horizonte, Brasil. Y bueno, es un gran orgullo poder tenerlo aquí en Colombia, en el Instituto Carlos Cuervo. Somos la envidia de muchos colegas que lo han querido traer. Entonces, bueno, se noticiarán que sí de verdad vienes a Colombia y te tomas ¿cuántas horas de vuelo? ¿Como 18? 6 más 2 en Panamá, más una hora. Ah, bueno, sí, es bien largo, sería 9 horas total. Bueno, Eduardo de Asís Duarte es doctor en letras, es teoría de la literatura y literatura comparada, doctorado en la Universidad de San Pablo en Brasil. Integra el programa de postdoctorado, que acá en Colombia no está como muy desarrollado el programa de postdoctorado todavía. Sí, ya veo que en Brasil sí. Y estudios literarios de la Facultad de Letras de la Universidad Federal Minas Gerais y el núcleo de estudios interdisciplinares de alteridad. Alteridad sí nos gustaría que nos explicaras después, pues para el público, específicamente el NEIA de qué se ocupa. Es autor de varios libros, entre ellos Jorge Amado, Romance en tiempo de utopía, de 1996, Literatura, política e identidades afrodescendientes, escritos de Caramujo, del 2007, y coordinó un proyecto como becario integrado por 65 investigadores de todo el mundo y de Brasil sobre afrodescendencia, raza, etnia y cultura en la cultura brasileña. Entonces, entre sus productos de investigación que ahora están de moda, ya los llamamos productos como los del mercado, tenemos nosotros, acá se llaman igual, la colección de literatura y afrodescendencia en Brasil, la antología crítica y los volúmenes didácticos de literatura afrobrasileña. Vamos a exponer después acá los libros para que el público al final los pueda ver, porque el profesor los trajo. Y es una antología crítica en 4 volúmenes del año 2011 y los volúmenes didácticos de literatura afrobrasileña de varios autores, 100 autores del siglo XVIII al XXI. Entonces, de los últimos productos, literatura afrobrasileña, abordajes en el aula. Vemos qué interesante porque es literatura y cómo enseñar la literatura en el rango de lo afro. Y sobre todo va a presentar el portal Literafro de literatura afrobrasileña con información bibliográfica, crítica y el resumen de 130 autores de Brasil. Entonces, la conferencia de hoy va a ser muy ilustrativa y nutritiva, la literatura afrobrasileña en el pasado y en el presente. Y ahora hicimos el programa radial para el Instituto Caricuervo y nos explicaba que vas a trabajar alrededor de 5 ejes, que son el de la autoría, el de la perspectiva y visión de mundo, el del lenguaje y la temática, es decir, va a ser todo esto también para nosotros un modelo de investigación, lo cual es muy útil dado que en el público tenemos muchos estudiantes que están en plena carrera y además no me cabe duda que así como robó mi corazón en Brasil escuchar al profesor Eduardo de Asís, el público va a quedar arrobado con tu presentación. Muy bienvenido y muchas gracias. Presencia del negro se traduce en poesía, se traduce en novela, se traduce en teatro, se traduce en texto literario para hablar a partir de una perspectiva afrodescendiente distinta del mero negrismo. ¿Qué sería el negrismo? El negrismo sería la representación del negro en una escrita de blancos. En general, tal representación ocurre de forma maniqueísta y de forma estereotipada. La mujer
sobretudo. A mulher negra em la literatura negrista brasileña é como algo pouco além de um objeto sexual. Um estereótipo de la mulata, o estereótipo de la Gabriela, de Jorge Amado, e tantas outras. Contra esto se levantam as escritoras negras empeñadas em construir uma outra representação da mulher negra em la literatura brasileira. Como está em português? Compreendem? Todo está compreensível? Ok. Vou passar aqui rapidamente. Então, eu penso que para se estabelecer esta diferença entre literatura brasileira e literatura afro-brasileira, eu destaco acá cinco elementos teóricos da maior importância para mim. Em primeiro lugar, se reconhece uma literatura afro-brasileira a partir da temática. Em segundo lugar, o tema do negro. O tema do negro ayer e hoje. O tema do negro no passado e no presente. O tema do negro que habita a diáspora africana nas Américas. Não podemos olvidar que Brasil é de todos os países americanos, das 3 Américas, Brasil foi o país que recebeu mais escravos. Milhões de escravos, milhões de africanos. Há mais de 3 séculos de esclavitud e tráfico negreiro. Então, esta presença deste passado traumático da esclavitud é uma constante. Este dolor, e aqui lembraria a teoria de Spivak, quando Gayatri Spivak habla, ¿puede el subalterno hablar? Eu penso que sim. E quando habla, abre a puerta para alejar a subalternidade para trás. Para mim, o subalterno, quando habla, começa a deixar de ser subalterno. Esta é uma questão teórica que poderemos falar sobre isso depois. Então, em primeiro lugar, a temática do negro. Ontem, ayer e hoje. Em segundo lugar, a autoria negra. A autoria negra. Isso é fundamental. Em terceiro lugar, o ponto de vista, um lugar de enunciação, um lugar de onde você fala, né? Se fala de um determinado lugar, um lugar teórico, um lugar filosófico, um lugar, não é? Um ponto de vista, uma perspectiva negra, distinta da perspectiva branca. E depois a linguagem. A linguagem é o receptáculo do racismo. A linguagem é o receptáculo de todos os preconceitos, de toda a discriminação. E por fim, a questão do público. Aí, o elemento um pouco mais utópico, em que estes escritores, estes poetas, têm como um projeto criar, estabelecer condições para um público leitor negro, em sua grande maioria, historicamente alejado fora das escolas, né? Desde a esclavitud. Então, a temática.
Primeiro ponto, a questão histórica, a luta por liberdade. Então, nós temos a recuperação de los heróis negros em Brasil. Zumbi dos Palmares, o grande líder de um grande palenque, quilombo, não é isso? Quilombo, palenque? Aqui Palenque. Palmares durou um século. 100 anos, os negros se rebelaram, se acantonaram em alto de uma grande região elevada no nordeste de Brasil, e durante um século ali eles eram livres. Então, Zumbi dos Palmares, um grande general negro da história brasileira, apagado da história oficial, apagado totalmente da história oficial, ha derrotado 40 vezes o exército português, 40 vezes, com técnicas de guerrilha, em la selva. Então, Zumbi, se creía que Zumbi fuera um mito, uma história, mas não, Zumbi é histórico, Zumbi existiu. Então, temos livros e livros de autores negros trabalhando a figura de Zumbi dos Palmares. Outro grande general, Gangazumba também, um outro grande general de Palenque, de Palmares, no nordeste de Brasil. Ao lado dessa questão histórica, a questão cultural, a temática afro-brasileira e a memória cultural, os mitos, as lendas, as crenças, os costumes, as tradições, a religião. Nós temos em Brasil os cultos afro-brasileiros, a Umbanda, o Candomblé, a grande contribuição religiosa africana presente em Brasil é muito mesclada com o catolicismo. Em Minas Gerais há uma grande herência de los bantos. Os bandos levaram uma grande herência banto-católica na cultura de Minas Gerais. Os bantos eram uma etnia africana de pueblos mineradores. Quando se descobriu o ouro em Minas Gerais, os portugueses não sabiam nada de mineração. Em Portugal não havia mineração, em Portugal não havia minas, nem de ouro, nem de plata, de nada. Então, foram na África buscar os bantos. E os bantos ensinaram aos portugueses como extrair o ouro. Então, a etnia banto é muito forte em Minas Gerais. E há uma grande mescla religiosa. As missas afro são comuns. Missas católicas com tambores bantos dentro das igrejas. Sim. Então, esta herência cultural também muito forte. Esto também habita a literatura de vários escritores negros. E por fim, a questão presente, o racismo, a condição social. O que é ser negro hoje em Brasil? O que é ser uma mulher negra em Brasil hoje? Para aliar de los estereótipos, não é? Da mulher sexy e nada mais. O que é ser uma mulher negra? Então, esta literatura, esta poesia, se empenha em resgatar todas essas questões e denunciar o racismo, e denunciar a discriminação,
no mercado de trabalho, nas escolas, o bullying do negrinho, do neguinho, etc, etc. Todo o racismo, porque ha dicho na rádio, nenhum país passa mais de 300 anos com esclavitud impunemente. A esclavitud leva suas marcas, sua herência, em racismo, em discriminação e outros problemas maiores. Então, esta literatura quer trabalhar estas questões de no passado e no presente. Um texto sobre zumbi que eu vou ler em português, pedindo licença a vocês para ler em português. Houve, naturalmente, diversas razões para a escravidão brasileira, até mesmo a crença no absurdo. Os pretos africanos seriam, pela sua própria natureza inferior, destinados pela providência, pelos deuses, a serem escravos dos brancos europeus. Frequentemente, a nossa espécie se inclina a crer em absurdos, e frequentemente essas crenças desempenham um papel histórico. Recomendo a todos o livro de Achille Mbembe. Conhecem um filósofo africano, Achille Mbembe? Tem um grande livro que se chama La Crítica de la Razón Negra. Crítica de la Razón Negra é um livro importantíssimo em que Mbembe denuncia o discurso europeu contra o negro como forma de justificar, como eu digo justificar, explicar o tráfico. Ou seja, somos figuras que não são humanas, portanto podem ser vendidas como se fossem animais. 500 anos dessa narrativa se repete no Ocidente. Aqui o escritor negro já falava isso em 1985, antecipou Mbembe em 30 anos ou mais. Outra questão muito complicada, eu não sei como isso ocorre aqui na Colômbia, a questão da autoria. Há uma complicação muito grande, porque você tem, ao longo do século XX, tentativas de escritores brancos de fazerem o que eles chamavam de literatura negra, entre comilhas. Uma literatura negra de autoria branca. Nós outros chamamos hoje esse fenômeno de negrismo. Ou seja, o escritor branco se põe a falar sobre os negros. Este é um problema. Há 3, 4, 5 conceitos de literatura negra em Brasil ao longo de todo o século XX. Por outro lado, temos uma autoria negra que não quer integrar o projeto literário da literatura negra que vem lá da negritude. Dizem que é muito político, dizem que é uma literatura panfletária, que querem fazer uma literatura elevada. E são poetas negros que não querem que seus escritos se chamem afro-brasileiros. Então, há uma questão complicada, uma questão muito complexa, porque temos autores negros que não querem, dizem, eu construyo literatura brasileira. Então, há estas duas questões. Temos autores blancos que fazem uma literatura estereotípica e dizem que é negra, e temos autores negros que não querem este rótulo afro para seus escritos. Eu penso que
é preciso, do ponto de vista da academia, da pesquisa científica, superar ambos os extremos e evitar o reducionismo biológico ou sociológico. Não se está procurando, quando se teoriza uma literatura afro-brasileira, não se procura a cor da pele. Se procura a color del texto. O texto é o grande elemento que vai traduzir numa constante discursiva esta negritude. Esta negritude, esta autoria, portanto, está no texto literário, a partir da conexão da temática com a perspectiva, com o lugar de discurso. Então, esta constante discursiva, trabalhar memória, cultura e linguagem. Eu penso que a questão de autoria, há que ser a autoria traduzida no texto. Não se busca a color da piel do poeta, se busca a negritude dentro de sua poesia. Ok? Adelante. Aqui eu vou um exemplo, não vou falar dele. O ponto de vista é o terceiro item dessa teoria. O ponto de vista, a perspectiva, enquanto lugar de onde habla o poeta. O poeta habla de seu lugar de discurso. O poeta enquanto sujeito de seu discurso. Ou seja, esse lugar constitui um olhar, uma mirada, uma perspectiva identificada às suas raízes. Este é o ponto de vista, que leva à identificação do sujeito do discurso com os temas, os assuntos, as questões trabalhadas no texto. Uma identificação do sujeito com seu objeto, Ou seja, este lugar permite que ele hable de dentro do problema. Temos um autor negro brasileiro, Paulo Lins, que escreveu um livro muito lido em Brasil, Cidade de Deus. Conhecem? Há um filme também, Cidade de Deus. Ele declarou à imprensa: eu habito dentro de mi tema, porque ele nasceu na favela e narra os conflitos existentes dentro da favela. Eu habito mi tema. Eu vivo dentro de mi tema. Eu nasci acá, eu vivo acá. Eu falo de dentro. Esse lugar de perspectiva, este lugar de fala. Então, este lugar constrói valores e toda uma visão de mundo, toda uma visão de mundo que sustentam este ponto de vista. E este ponto de vista se identifica a afro-brasilidade e, consequentemente, a superação do fenômeno de embranquecimento. Esse embranquecimento é uma atitude de negação de si mesmo, de negação de suas origens. Então, o ponto de vista é fundamental para que se identifiquem as diferenças entre uma literatura
afro-brasileira e na literatura brasileira em geral. Temos acá um poema de Kuti. Kuti é um grande poeta, fundador do Quilomboche, o Quilomboche em Brasil, que é um coletivo de escritores negros, está com 40 anos, fundado em 78, está fazendo 40 anos o Quilomboche, o Quilombo hoje, ou seja, o Palenque hoje, Quilombo. E ele fez este poema Quebranto, que eu vou pedir para ler em português, eu vou ler bem devagar. Quebranto é magia, quebranto é feitiço, quebranto é uma metáfora que o poeta negro usa para dizer daquele outro negro que introduziu o racismo e que se acha inferior ao branco, convencido pelo racismo. O pior do racismo é quando o negro, ele próprio, se considera inferior. E aí vem: às vezes sou policial que me suspeito, me peço documentos e mesmo de posse deles me prendo e me dou porrada, pancada. Às vezes sou zelador, o porteiro do prédio, e não me deixando entrar em mim mesmo, a não ser pela porta de serviço. Às vezes sou o meu próprio delito, o crime, o corpo de jurados, a punição que vem com o veredito. Às vezes sou o amor que me vira o rosto, o quebranto, o encosto, a solidão primitiva que me envolvo com vazio. Às vezes as migalhas do que sonhei e não comi, outras o bem-te-vi que me lancei de supetão no espanto. Às vezes faço questão de não me ver, entupido com a visão deles, me sinto a miséria concebida como um eterno começo. Fecho-me o cerco, sendo um gesto em que eu me nego, a pinga, lá, eu vou dizer, aguardiente, la pinga, né? Aguardiente, que me bebo e me embebebo, o dedo que me aponto e denuncio, o ponto, o esconderijo onde me entrego. Às vezes, este poema é muito forte, né? E há professores, colegas da universidade que dizem que isso não é poesia, que isso é um panfleto político. Vocês acham que é poesia ou não é? Quem acha aí que não é poesia, levanta a mão. É poesia ou não é? Óbvio que é poesia, não é? E aqui está o lugar, aqui está o lugar do negro, aqui está o lugar de fala, denunciando a alienação daqueles outros negros que estão imbuídos pela visão racista dos brancos. E no seguinte, a linguagem Bakhtin, Mikhail Bakhtin, lá em Rússia, Mikhail Bakhtin, há mais de 100 anos atrás, Bakhtin já dizia: não há palavra inocente, toda palavra é culpada, todo signo é ideológico. Ok? Então, muitos termos em Brasil, como o termo mulata, se hoje fores a Brasil, hablar com nas chicas negras, las niñas negras,
de Brasil hoy, del movimiento negro, no use la palavra mulata, porque é ofensiva. É um pouco tradução para o popular de prostituta. Isso ofende as chicas. Mulata é um termo complicado, marcado por ideologias. Então, a literatura afro-brasileira busca desconstrução desses estereótipos, a desconstrução desses termos, a ressignificação da palavra negro, por exemplo. Porque não mais aquele discurso racista. Hoje eu tive um dia negro, mas que noite negra, que noite horrível. Não. Todos os preconceitos passam pela linguagem. Toda a linguagem jamais é inocente. Inocente, nunca. A linguagem é carregada de ideologia. Bartilla dizia isto 100 anos atrás. Então, no plano semântico, a literatura afro-brasileira busca refazer a escolha vocabulário. Muito cuidado, muito cuidado com a escolha das palavras. As palavras são perigosas. Não é? Então, primeiramente, atua-se nessa escolha. Segundo lugar, e aí você tem exemplos, não é? A reversão do sentido da palavra negro. Em todas as línguas, um pequeno exemplo rápido, porque o tempo passa, a palavra negro é marcada fortemente por sentidos pejorativos. Ok. Em inglês, a palavra nigger, oh my God, nigger, never, ok? Black, se habla black e não nigger. The black people, the black movement. Mas black não é negro, black é preto. É um sinônimo que não é igual. É igual, mas é diferente. Em francês a mesma coisa. Em francês você tem nègre e você tem noir. Em alemão a mesma coisa. Em alemão você tem neger para dizer negro e você tem schwarz para dizer preto. E em geral se faz a opção por black, noir, schwarz. Em português, preto ou negro. O que faz a literatura? A literatura quer virar esta página. Em França, o movimento chama negritude. Negritude. E em Brasil você tem a literatura negra, os cadernos negros. Então você tem todo um sentido de reverter o sentido pejorativo da palavra negro. E assim vários outros termos. Não só, estou dando um exemplo apenas. E no plano da expressão, o poeta quer se apropriar dos ritmos africanos que estão no português do Brasil. O português do Brasil é outra língua. Existem dois portugueses. Português de Portugal é uma coisa. Existe brasileiro. Em Europa hoje são separadas as classes. Se estuda português numa classe e se estuda brasileiro em outra classe.
São classes separadas, são línguas distintas, porque a língua brasileira está marcada por todo um idioleto indígena e por toda a contribuição de los bantos, de los minas, de los yorubás e todas as etnias africanas que vieram. Então, o português de Brasil é outro português, não é português de Portugal, é outra língua. Então, e há ritmo distinto para falar, mais cantado, mais diferente de Portugal. O português de Portugal é algo assim. O português de Brasil é mais suave, distinto. Então, as entonações também. Um exemplo, do ponto de vista semântico. Ditinha, la niña, la chica se llama Benedicta. Maria Benedicta. O namorado faz um poemito e ele chama Ditinha. Ditinha, Benedictinha, né? Carinhosa, com carinho, né? Penso que talvez ignores, singela e meiga Ditinha, que desta localidade és a mais bela pretinha. Não fosse profanar-te, chamar-te-ia francesinha. Como assim? 1938. Isso é um poema 80 anos atrás. Machismo patriarcal muito forte. O que ele faz? Usa o preconceito que os alemães e os ingleses tinham contra as francesas, que eram católicas, e eram consideradas cocotes, eram consideradas chicas de fácil abordagem sexual, etc, etc. Porque França é um país católico e a Alemanha é um país protestante e a Inglaterra também. Então inglesas e alemãs tinham preconceito contra as francesas. E ele usa o preconceito contra o preconceito. Olha, pretinha, você é a mais linda pretinha, mas eu não quero te ofender, eu não vou te chamar de francesinha. Percebe o jogo do preconceito? Quer dizer, usar o preconceito contra o preconceito. Ele está fazendo uma reversão semântica de sentido. Ou seja, a pretinha é uma mulher mais pura, mais honesta. Naquele tempo, há 80 anos atrás, se exigia das mulheres a virgindade para poder ir ao casamento. Era outra moral. Então, as francesas eram consideradas imorais. Então, ele não chama de francesinha e chama de pretinha. Por fim, a questão do público. Aí é o lado, digamos, utópico desse projeto. Construir um público negro, leitor, para a literatura negra no Brasil. É uma utopia, uma vez que, embora a maioria, 52% da população brasileira é afrodescendente, excluída em sua grande maioria da escola, condenados ao analfabetismo e ao salário de o quê? 3, 4, 5 dólares por dia, máximo. Miséria, sem escola, sem trabalho. Então, há que se buscar uma literatura que quer intervir nessa história. É uma literatura que quer mudar essa história. E os poetas negros fazem saraus de poesia nas favelas. Os poetas negros fazem sessões de slam, estão junto dos cantores de rap. Então hoje em São Paulo, em todas as grandes cidades brasileiras, hoje, as periferias têm
saraus de poesia e música negra, nos bares, nos clubes, nas praças públicas, em que esses autores levam os livros. Então você tem um grande número de pessoas interessadas nisso, porque estão vendo na poesia, na literatura, uma forma de elevação moral e social e de ruptura com o quebranto lá, com o quebranto do preconceito interiorizado, não é? Então, esse público, ele está sendo formado, ele faz parte desse projeto. Ao longo do século XX, esse projeto veio desde o Teatro Experimental do Negro, 1944. Eram atrizes negras, em geral empregadas domésticas. Como é que se diz empregada doméstica aqui? Domésticas, lavadeiras, cozinheiras, manas, enfim, babás, né? Enfim, sitter, em inglês, sitter, babysitters, né? Então, das cocinas para o palco, Le Teatro Experimental do Negro, Dias Nascimento. Eram atrizes que vinham do mundo doméstico, eram descendentes de escravos, tocadas como atrizes. E hoje, na televisão, as novelas brasileiras passam lá? Não. Sim? As novelas da Globo passam lá cá? Duas grandes atrizes negras brasileiras das novelas da Globo começaram no Teatro Experimental do Negro. Ruth de Souza, hoje já com 90 anos, já não está mais nas novelas, e muitas outras que começaram com o Teatro Experimental do Negro. Enfim, essa busca de interação do poeta com o seu público, é porque ele se considera um porta-voz. Ele se considera um porta-voz, alguém que fala pelo grupo, não fala só por si, fala pela comunidade, como o rapper. O rapper, quando canta, ele não está cantando a sua dor, ele está cantando a dor de toda uma comunidade. O Islã, mesma coisa, não é? Então ele é um porta-voz. E esses saraus, essas rodas e todas essas atitudes performáticas, num grande diálogo com o hip-hop, também fazem parte desse projeto. Então é isso. Quer dizer, em linhas gerais, eu diria ainda, como eu volto aqui, o literário. Gostaria de mostrar rapidamente uma experiência que fizemos na Universidade Federal de Minas Gerais com um portal da internet. Eu penso que o Brasil é a maior população afrodescendente das Américas. A Colômbia é o segundo. Temos muito o que dialogar. Não podemos ficar de costas um para o outro. Temos que conversar. E penso que hoje a internet é o grande canal para isso. Eu queria mostrar o site, agora eu não sei como fazer. Help me. Vamos aqui, rapidamente. Se você digita no Google Literáfrico, ok? O portal abre. São 130 autoras e autores negros brasileiros. Vocês me desculpem, eu estou sem dominar aqui a máquina. Como é que entramos na internet aqui?
Eis. Yeah. Ok. Se puder apagar um pouquinho a luz aqui, essa primeira. Professora, um pouquinho de escuridão seria bom. Ok. Eis o literário. Esse é o portal da literatura afro-brasileira. Nós temos aqui a página de abertura do portal com as autoras, logo abaixo os autores. Essa seção livros e livros que está aqui no meio são resenhas, aproximadamente 140 resenhas de livros, uma coluna de noticiário. E eu queria dar uma notícia aqui, essa notícia, aqui. Vamos ver se abre. Conceição Evaristo. Conhecem? Não? Conceição Evaristo, candidata à Academia Brasileira de Letras. Ela subindo as escadas, fazendo a sua inscrição, a primeira mulher negra, a primeira escritora negra a se candidatar a uma vaga na Academia Brasileira de Letras. A primeira escritora, Conceição Evaristo. A eleição será dia 30 agora. Então, aqui nós temos autoras, ok? Inúmeros. E cada autora, vamos pegar essa que eu já falei dela, a Conceição Evaristo. Vamos lá. Conceição Evaristo. Deixa eu ver se eu amplio aqui. Não ampliou. Então vamos lá. Conceição Evaristo. Dados biográficos. Eila, linda. Não. Sem isto, ok? Graças. Conceição Evaristo, uma nota biográfica, uma pequena nota biográfica. Uma pequena nota, um depoimento dado ao portal. Um bom depoimento dela. Aqui, as publicações. Este primeiro livro dela, Ponciá Vicêncio, aqui no alto, 2003, já vendeu mais de 20.000 exemplares no Brasil, já está traduzido em 4 línguas, está no inglês já na segunda edição nos Estados Unidos, está em francês, está em espanhol, está em italiano. Tem uma edição em México. Vocês podem comprar Ponciá Vicêncio em espanhol com uma tradução mexicana. Becos da Memória também já está em francês e já está em inglês. Os poemas da Conceição estão traduzidos também. Então ela tem toda uma obra. Aí os livros principais estão ali todos. As traduções estão aqui. A lista das traduções não está completa, porque está faltando aqui a Defame de Paris. As antologias que a Conceição trabalha, os cadernos negros. Depois a professora vai falar um pouquinho para vocês, agora não dá tempo, dos cadernos negros, que é uma produção coletiva, né, do coletivo de autores. As antologias, olha quantas antologias, quantas? Mais de 40 antologias. Ela é doutora em literatura e tem uma tese de doutorado em literatura. Está aqui, literatura negra, a dissertação de mestrado, a tese de doutorado, poemas Malungo,
Malungo é o companheiro negro que viajava junto no porão do navio, de África para o Brasil. Malungo era um escravo. Então, todo um trabalho de não ficção, de crítica literária. Tudo isso é Conceição, artigos e mais artigos. Uma amostra de textos dela está aqui para vocês copiarem, para vocês lerem. Podem ler no Cellphone, podem ler no domingo, lerem dentro do ônibus, lerem onde quiserem. A internet permite isso. Além dos textos, alguns artigos sobre ela, na íntegra, aqui dentro, de crítica sobre Conceição, uns 15 artigos sobre a obra da Conceição, e por fim, as fontes de consulta. E aí, é impressionante, já tem mais de 30 trabalhos universitários, entre teses e dissertações sobre a Conceição Evaristo. Fontes de consulta, mais de 60 teses, artigos e dissertações de mestrado. Ainda estamos na letra A, hein? Tudo isso é sobre a obra da Conceição. Veja, tudo isso. Que são materiais que estão também disponíveis na internet. Não sei aqui, mas no Brasil, você defende a tese e tem 2 meses para fazer a revisão e publicar na internet. É obrigatório. O doutor em letras só recebe o título de doutor ou doutora depois que a tese está na internet. Isso é uma lei brasileira. Então, muitas dessas teses estão já disponíveis na internet. Ok? E, por fim, outros links de internet em que você acessa Conceição Evaristo. É isso. Um pequeno exemplo para vocês. A Conceição é um caso. Eu acho que ela não vai conseguir ser eleita na Academia Brasileira de Letras. Não acredito que os homens brancos da Academia vão votar em Conceição. Duvido muito. Pero há um simbolismo em sua pretensão, em sua candidatura. Há um simbolismo. A primeira mulher negra a querer sentar-se no Olimpo, no Parnaso dos homens brancos da Academia. Enfim, então, tudo isso é Conceição Evaristo. Recomendo fortemente. E só um detalhe biográfico. La madre de Concepción era uma doméstica. E 8 hermanos, todos nascidos em favela. Concepción solo logrou defender seu doutorado aos 60 anos. 60 anos. Então, tudo isso se explica porque ela trabalhou de babysitter, ela trabalhou de cozinheira, ela trabalhou de serviços generais, limpeza, antes de entrar para a escola. E, no entanto, é uma grande novelista, segunda edição nos Estados Unidos de Ponciano. ¿Está traducida al español? También, México, Ponciano. Ok? Muchas gracias por su atención.